Você tem costume de fazer adoração ao Santíssimo Sacramento? Conhece a ação poderosa que a adoração faz para a sua vida? Conte aqui nos comentários quais as experiências você já fez com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Santa Faustina viveu momentos transformadores, marcantes diante de Jesus na Eucaristia, especialmente no tempo da Quaresma. E hoje eu quero refletir com você sobre o poder da adoração e como ela pode refletir e agir na nossa vida espiritual. O nosso dia a dia pode ser transformado pela presença de Jesus. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2096, nós vamos ler que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar é reconhecê-lo como tal, o nosso Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo que existe, amor infinito e misericordioso. E aqui o Catecismo vai citar Lucas, no capítulo 4, no versículo 8, que vai dizer assim: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E isso Jesus diz citando o livro de Deuteronômio no capítulo 6, no versículo 3. E agora eu quero convidar você a ver o testemunho de Santa Faustina sobre a adoração. Isso está no número 147 do seu diário. Então pegue o seu diário e vamos juntos ler o que está escrito aqui. Lembro que recebi a maior proteção de luzes na adoração, que fazia diariamente, durante meia hora, no tempo da Quaresma, prostrada em cruz diante do Santíssimo Sacramento. Durante esse tempo, conheci melhor a mim mesma e a Deus. Então, nesse texto, nós vamos perceber que a adoração ao Santíssimo Sacramento é um encontro profundo com Deus. E Santa Faustina descobriu a vontade de Deus ao passar tempo na presença real de Jesus. Então, se você quer descobrir quais são os anseios profundos de Deus na sua vida, na sua história, a adoração ao Santíssimo Sacramento é o melhor lugar para que nós percebamos isso. É lá que Jesus se encontra profundamente com cada um de nós. Por isso, muitas vezes, nós somos inspirados por Deus na adoração. Nós sentimos esse clamor do Espírito que nos conduz, uma profunda paz, uma profunda comunhão com Deus. É durante a adoração que a alma se enche da graça divina e se torna mais sensível à voz de Deus. Diante de Jesus Eucarístico, você recebe luzes para tomar as decisões que você precisa. Você sabia que o tempo que você passa diante do Santíssimo Sacramento pode reduzir a ansiedade, o estresse, trazendo paz ao seu coração? E eu quero trazer aqui exemplo de santos que fizeram isso e transformaram a sua existência. São João Paulo II também passava horas em adoração, buscando força e discernimento para guiar a igreja. Da Eucaristia nasce uma força para viver a vida cristã e o zelo para compartilhar a vida com os outros. E isso quem disse foi o próprio santo. E você, tem dificuldades para adorar? Sabe como superar essas dificuldades? E aí nós vamos ver a resposta para essas perguntas a partir daquilo que nós estamos lendo do Diário de Santa Faustina, no número 147. Olha só as experiências, ou essa extraordinária experiência que Santa Faustina fez diante do Santíssimo Sacramento. Então, continuando a nossa leitura no número 147. Apesar de ter tido muitas dificuldades para fazer essa oração, mesmo tendo autorização dos superiores, sabia a alma que para rezar e perseverar na oração, deve munir-se de paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores. Então, existem dois tipos de dificuldades. Uma que se dá no nosso interno, no nosso coração, e outras que se dão a partir do exterior, no dia a dia, as coisas externas, os outros, podem causar dificuldade na nossa vida de oração. E quais são as dificuldades interiores? É o desânimo, a aridez, o torpor da alma, as tentações. E quais são as exteriores? O respeito humano e a observância das horas que são destinadas à oração. E Santa Faustina continua:
Eu mesma passei por isso, e se não fazia a oração no tempo a ela destinado, também não fazia depois, porque as obrigações não permitiam. E se fazia, era com grande dificuldade, porque o pensamento me fugia para os meus deveres. E é assim na nossa vida também. Se nós, de repente, não fazemos a nossa oração quando nós levantamos, entregamos o nosso dia a Deus, depois vai vindo os trabalhos do dia, vai vindo tudo que a gente tem que fazer, todas as ocupações, e aí a gente não consegue rezar depois. Isso é uma questão que para muitos constitui uma verdadeira dispersão da vontade de Deus. Muitas vezes não consegue sentir aquilo que Deus quer conduzir a sua vida. Por quê? Porque já começou pelo trabalho, começou pelos afazeres, começou por tudo o resto, menos pela vida de oração, menos por essa comunhão com Deus. De repente Deus queria trazer para você uma inspiração naquela manhã que ia guiar todo o seu dia. E aí você não teve esse momento de oração. E isso que é a grande dificuldade. E aí Santa Faustina continua: tive outra dificuldade. Quando a alma fazia bem a oração e saía dela com recolhimento interior e profundo, outros a perturbavam no recolhimento. E por isso deve ter paciência para perseverar na oração. Acontecia-me muitas vezes que, quando a minha alma estava mergulhada mais profundamente em Deus, tirava maior fruto da oração e a presença de Deus acompanhava-me durante o dia, tinha maior concentração no trabalho e maior perfeição na minha tarefa. Acontecia que justamente nessa ocasião recebia mais advertências por não cuidar das minhas obrigações, por ser indiferente a tudo, porque as almas menos recolhidas querem também que as outras sejam semelhantes a elas, pois constituem para elas uma contínua ocasião de remorso. E aqui Santa Faustina fala de uma coisa muito interessante. Quando nós nos colocamos diante de Deus e nós agimos de maneira recolhida, o que quer dizer isso, maneira recolhida? Quer dizer, eu vim da oração interiormente disposto a fazer a vontade de Deus, interiormente orientado por Deus, sabendo que aquilo que eu estou fazendo vai agradar o coração de Deus. E nós vamos perceber no Gênesis que Deus ficou muito feliz com a oferta do trabalho de Abel, porque ele cultivou a terra, porque nasceram belos frutos a partir do cultivo da terra. Então o trabalho que nós fazemos agrada o coração de Deus. E é isso que nós precisamos perceber. E é aquilo que Faustina está trazendo aqui. Esse recolhimento interior, né? Quando ela ia fazer um bolo para as crianças do educandário, fazia de maneira recolhida, fazia de maneira bem feita. Quando ela ia passar a roupa com o maior carinho possível, porque está agradando a Deus. Só que olha só que interessante, né? Quando ela começa a fazer isso, começa a incomodar as pessoas que estão à volta dela. Que estranho, né? E a isso, muitas vezes, a gente pode entender um pouco como uma batalha espiritual, como uma dificuldade. Por quê? Porque ela está dizendo aqui que esse recolhimento dela, essa intimidade com Deus que ela vive, vai despertando no outro um interesse, né? Vai despertando no outro um incômodo. Por quê? Porque o outro não consegue ter essa intimidade com Deus. É como se fosse uma inveja. E aí a pessoa, em vez de se recolher em oração, acaba ficando irritada. E aí acaba indo nas minúcias daquilo que está sendo feito errado, ou nas minúcias daquilo que pode ser melhorado no trabalho. E aí a outra pessoa começa meio que perseguir. Então a gente precisa ter paciência nesse momento. Paciência, porque o outro vai precisar fazer esse processo. O outro vai precisar fazer esse crescimento espiritual. E é isso que Santa Faustina está convidando você hoje, né? A ter paciência consigo mesmo, né? Para iniciar o processo de oração, para iniciar esse processo de intimidade com Deus. E aqui ela recomenda a adoração ao Santíssimo Sacramento, que ela viveu profundamente na Quaresma. Aqui nós percebemos que, apesar de Faustina ter tido muitas dificuldades para fazer a oração, né, para fazer esse momento de adoração, mesmo tendo autorização dos superiores, né, ela sabia que a alma, para rezar e perseverar na oração,
deve munir-se de paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores, né? Porque às vezes a gente começa a rezar, daqui a pouco alguém vem e chama a gente para alguma coisa. Aí a gente se lembra de alguma atividade que a gente tem que fazer depois da oração. Ou a gente começa a ficar ansioso, porque preciso terminar logo essa oração, porque eu tenho que fazer as muitas atividades que eu tenho durante o dia. Então, com essa passagem do Diário de Santa Faustina, nós vamos perceber alguns pontos muito importantes. Aquilo que desperta no nosso coração quando a gente começa a fazer um momento de adoração. Quando principalmente a gente já está no segundo, no terceiro, no quarto dia da nossa fidelidade, vamos dizer assim, na intimidade com Deus. A primeira coisa que começa a despontar no nosso coração é essa percepção de que eu não tenho tempo. Quer dizer, né? A gente começa com uma percepção que a gente tem muitos compromissos, que a gente tem muitas atividades para realizar durante o dia, e aí começa a achar que aquele tempo de oração, ele é um tempo inútil, ele é um tempo de ócio, é um tempo que eu poderia estar empregando melhor as minhas atividades, que é um tempo que eu poderia estar fazendo melhor as coisas. Essa é a primeira tentação que surge no nosso coração e é a primeira coisa que faz muitas pessoas não terem perseverança. A outra situação são as distrações e as tentações, que é aquilo que Santa Faustina traz como uma dificuldade interna, né? Uma dificuldade que brota lá no profundo do nosso ser, dos nossos pensamentos, né? E aí vai causando desânimo, vai causando aquilo que a gente chama de aridez, né? Parece que a gente não tem sabor na oração. Outro ponto importante, a incompreensão dos outros, né? Aquilo que Santa Faustina trouxe muito bem ali no diário, né? As outras pessoas que vão se sentindo incomodadas porque a gente está em oração, né? Não que elas façam isso de maneira consciente, né? É uma coisa inconsciente, né? O outro está rezando, o outro está com uma paz profunda, o outro tem algo de diferente e isso começa a incomodar o outro, né? Ele nem sabe por quê. Então, como superar tudo isso que eu estava trazendo para você, essas dificuldades, esses pontos negativos que nos afastam, né, dessa disposição interior para adorar o Senhor? Primeira coisa, eu sempre digo em qualquer preparação, nessas preparações para consagrar Nossa Senhora, na preparação para se consagrar a São José, a gente precisa reservar um tempo fixo para a adoração. Isso vale para qualquer coisa. Se você quer ter uma intimidade com Deus, se você quer, por exemplo, criar uma intimidade com a leitura da Palavra de Deus, precisa reservar um tempo. Coloca na sua agenda do celular, coloca um lembretinho, coloca um despertador, porque isso vai fazer com que você saiba que naquele momento é o seu momento de adoração, é o seu momento de oração, é o seu momento de lectio divina, é o seu momento de uma leitura espiritual. Senão você não consegue criar hábito. Outra coisa importante, ir ao Santíssimo Sacramento mesmo sem sentir vontade, pois a graça de Deus age além dos sentimentos. E aqui, gente, aqui é um ponto nevrálgico. Aqui é o calcanhar de Aquiles, né, da vida de oração. Muitas vezes nós queremos sentir algo, nós queremos sentir uma consolação de Deus, né? Queremos sentir aquela paz, aquele saborzinho gostoso na oração, na adoração ou na leitura da palavra de Deus. Mas tem dias que isso não acontece. Nem sempre a gente está disposto a adorar a Deus. Nem sempre a gente está disposto a passar momentos em silêncio, a passar momentos em leitura, mas aí a gente precisa perceber que Deus age na nossa alma mesmo assim. Deus me ama além do meu sentimento de se sentir amado por Ele. Deus derrama as suas bênçãos e as suas graças na nossa alma mesmo sem sentimento algum. E nós hoje estamos muito viciados nessa forma de oração, né? Que tem aquele tecladinho gostoso no fundo, né? Uma palavra mansa. Mas nem sempre nós estamos assim. E disso, né, decorre outro ponto muito importante. Nós precisamos nos lembrar que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais Ele nos transforma. Então, conforme nós vamos criando essa constância na oração, mesmo sem sentir, mesmo naquele dia eu estando cansado, mesmo naquele dia não sentindo consolação nenhuma de Deus, isso vai criando uma proximidade com Deus, vai criando uma proximidade com Jesus, e aí a nossa vida se transforma. E aqui, gente, eu quero falar uma experiência pessoal. Muitas vezes eu me coloco diante da adoração
e fico em silêncio. Às vezes a gente não tem forças e nem vontade para dizer nada para Deus, mas eu tenho aquele momento, aquela hora reservada com Jesus. Então eu me sento e fico em silêncio diante de Deus. E como é interessante que diversas vezes eu percebo que depois que acaba aquela oração durante o dia eu sinto uma força interior diferente. Eu sinto uma paz interior, uma confiança maior em Deus. Na hora da adoração eu não senti nada. No momento em que eu estava ali diante de Jesus em silêncio, parece que nada fez sentido, que foi uma hora perdida. Mas ao longo do dia eu percebo que não foi um tempo perdido. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2097, vai dizer o seguinte: adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura, que só por Deus existe. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas, que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Olha só que bonito, né? Quando nós adoramos a Deus, nós nos colocamos no nosso lugar. Nós fomos criados por Ele. Nós percebemos o quanto Ele nos ama, o quanto somos parte integrante da sua vontade, dos seus desígnios, dos seus direcionamentos. E aí nós vamos criar um coração com mais paz, criar uma vida mais orientada para os propósitos de Deus. E agora eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus no Salmo 95, no versículo 6 até o versículo 7, que vai dizer assim: em seu semblante a majestade e a beleza, em seu santuário o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, família dos povos, tributai ao Senhor a glória e honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai no seu santuário. E no 9 vai dizer assim: adorai o Senhor com ornamentos sagrados, diante dele estremece a terra inteira. Olha só que coisa linda, né? Aqui é um convite do salmista para que nós entremos no santuário de Deus, entremos na casa de Deus, entremos na igreja, né? E reconheçamos o poder de Deus, o esplendor de Deus. E aí vai dizer o salmista: tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e a honra, tributai ao Senhor a devida glória em seu nome. Trazei-lhe oferendas e entrai em seus átrios. O que são essas oferendas, né, que nós trazemos a Deus? É a nossa vida, é as nossas dificuldades, é as nossas alegrias, é o nosso louvor a Deus. E aí no versículo 9 nós vamos ver, né? Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, diante dele estremece a terra inteira. Nós vemos, né, quando o padre prepara o altar, incensa o altar onde está o Santíssimo Sacramento. As vestes do padre são douradas, né, ornamentadas. Isso é bonito, né? Porque a gente entrega ao Senhor aquilo que é profundo no nosso coração, aquilo que é a joia da nossa alma. Jesus Eucarístico é a joia da nossa alma. Ele alimenta a nossa alma, ele traz força. Então é isso que está dizendo o Salmo de hoje. E eu convido você agora para que façamos juntos o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje nós percebemos, a partir da sua palavra, a partir das atitudes de Nossa Senhora, como adorar a Deus, como engrandecer a Deus por suas maravilhas. E nós aprendemos de Maria, nossa mãe: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Isso é bonito, Senhor Jesus. Que eu aprenda de Nossa Senhora a exaltar as suas maravilhas, a perceber o quanto o Senhor cuida de nós,
mesmo sem que nós mereçamos. Nós não temos merecimento algum, nós falhamos, nós não nos dedicamos à vida de oração, nós não lemos a palavra e mesmo assim, Senhor, Tu nos amas, Tu cuidas de cada um de nós, Tu provê aquilo que necessitamos. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua bondade. E hoje, Senhor Jesus, que possamos aprender a adorar a Deus, a dar-lhe a devida honra, a dar-lhe a devida glória. Que nosso coração seja um coração adorador, um coração que luta por uma vida de santidade. É isso que nós pedimos, é isso que nós suplicamos nessa quaresma. Um coração convertido, um coração humilde, um coração adorador. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu queria lembrar você que está chegando a festa da Divina Misericórdia. Daqui uns dias nós vamos fazer a nossa novena a Jesus Misericordioso e nós vamos viver esse momento especial com Jesus. Esse momento de indulgências, esse momento em que nós, pecadores que somos, podemos ter confiança que Jesus vai nos perdoar de todos os nossos pecados, que Jesus vai produzir uma transformação interna em cada um de nós. Por isso eu quero convidar você a fazer a leitura do Diário de Santa Faustina, a perceber as riquezas que Jesus revelou a essa nossa santa tão querida, mas sobretudo também, que você possa pegar a palavra de Deus e meditar. O seu Diário de Santa Faustina você pode adquirir em editora-divinamisericordia.com. Lembre-se, busque um momento para adorar a Jesus ainda nessa semana. Durante a quaresma, você verá que isso vai transformar a sua vida e você vai ter um desejo ainda maior de visitar Jesus todos os dias. E agora eu quero fazer aquele convite especial para você. Lembre-se de compartilhar nos comentários a sua experiência com a adoração ao Santíssimo Sacramento. E se você pode, deixe o seu joinha nesse vídeo, aquela mãozinha ali que está ali, para que você ajude que esse vídeo chegue mais longe. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que esse canal é legal, que esse conteúdo é relevante e entrega o vídeo para mais pessoas. Então compartilhe, coloque nos grupos de WhatsApp, isso vai ajudar muito a evangelização e o crescimento desse canal. Assista as outras reflexões de quaresma. Nós já temos 2 vídeos anteriores a esse que pode ajudar também a você a viver melhor esse momento de intimidade profunda com Deus. E eu convido você, se abandone nessa quaresma na vontade de Deus. Encerramos o nosso vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.